Olá pessoal, tudo bem com vocês? Igor Silva na área. Hoje nós estamos iniciando um novo projeto, um novo trabalho no nosso canal. Eu já convido você que está chegando agora aí, já inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho de notificação. Mas antes de passarmos para a nossa convidada de hoje aqui, que vai trazer um tema bem interessante para vocês, eu gostaria de agradecer aqueles que são os nossos apoiadores. Gostaria de mandar um forte abraço para a AgroBH, Mike Tirol e sua equipe aí, um forte abraço. Precisou de produtos para os seus pets convencionais e não convencionais, pássaros, várias marcas de produtos, há mais de 22 anos de mercado, e tem também a Pet Online bh.com.br, que atende em todo o Brasil. Mandar um forte abraço para a Academia RM Fitness, meus amigos Renato e Marzânio. Precisou de fazer atividade física, um exercício, Academia Família, procure RM Fitness. E também vamos falar de AlphaFly. AlphaFly é uma empresa que desenvolve produtos à base de mosca soldado, que são as larvas que passam por um processo de desidratação, que são para pássaros que têm o produto, o óleo alta performance e o promotor de saúde, e para cães também, entrega em todo o território brasileiro. E vamos falar também de Power Birds, que é a extrusada para os seus pássaros, seja granívoros, seja bico torto, canários, só procurar a Power Birds, beleza? Vamos então de bate-papo, vamos de conversa com a nossa convidada de hoje. Vou deixar você se apresentar, fique à vontade. Boa noite, o meu nome é Susan, eu hoje sou neuropsicopedagoga clínica e já fui professora desse cara aqui que está falando. É um prazer estar aqui com você, Susan. E fala um pouquinho para a gente, né, da sua trajetória nessa área de aprendizado, de escola, como uma profissional da área da educação. Sim, iniciei minha carreira na educação há muitos anos atrás. Cheguei em Betim e dou graças a Deus porque meu pai nos trouxe para estudar aqui, né? Vim de cidade de interior e lá não tinha estudo, né? Não tinha como continuar, e meu pai me trouxe com a minha família, com a minha mãe, meus irmãos. E aí nós chegamos aqui em 1978. Em 1980 eu já estava dentro de uma escola. Então eu fui trabalhar, eu estava fazendo o último ano de ensino médio, né, o magistério, e eu fui trabalhar então numa pré-escola, naquela época era jardim de infância que chamava, hoje é educação infantil, né? E ali eu estava passando em frente a uma escolinha e eu vi o barulho das crianças e aquilo me atraiu. Aí eu resolvi entrar e deixar meu telefone. Olha, eu ainda estava formando, eu não tinha formado ainda, faltava um semestre. Aí eu fui e ganhei um emprego. Ganhei o cargo de professora dos meninos de 5 anos naquela época. E aí terminei o curso, me formei e logo depois já fui para o estado, lá na Escola Estadual Nilton Amaral. E minha trajetória começou lá, naquela escola do bairro Cachoeira, que era a minha segunda casa, sabe? Era um lugar muito agradável de trabalhar e aquela demanda. E eu fui conhecer as casas, porque a diretora do Afonso Pena, lá era anexo do Afonso Pena, a diretora era a dona Amélia, e ela falou, vocês terão que conhecer cada casa desse bairro. E eu fui para conhecer a demanda, entrávamos em todas. E dali desencadeou toda uma história muito incrível, porque eu tive uma carreira rica, uma carreira abençoada, nunca tive problemas com os meus alunos, né? E encerrei a minha carreira com muita alegria. Bacana. Você falando que veio do interior, qual cidade do interior que você veio? Jordânia, Minas Gerais, mas é assim, lá é divisa com a Bahia. Jordânia, lá é Minas Gerais, mas é divisa. Você atravessa o rio, já está em terra baiana. Olha só. É depois do Vale do Jequitinhonha, depois de Almenara. Então podemos lá dizer, no Cantão. Então podemos dizer então que a Suzy é meio mineira e meio baiana. É, mais ou menos isso. Talvez só o sotaque, né? Só o sotaque. Beleza, bacana. Ô Susan, lá você teve o pré-primário. Depois do pré-primário, que você participou no Newton, você chegou a dar aula ensino médio. Como é que foi esse processo aí, no decorrer da sua história? Na realidade, para ensino médio, não. Mas eu fui até 5º ano.
Fundamental 1, e depois eu fui pedagoga de EJA. Eu queria encerrar minha carreira de pedagoga com a EJA, que era o ensino aos adultos, né? Os meninos a partir de 15 anos até a fase adulta. Então, eu tinha aluna ali até de 80 anos, sabe? Na escola que eu encerrei minha carreira, como pedagoga, como professora. Mas as outras todas eu passei por elas. Bacana. E como foi esse processo de você largar a escola, né? Sim. E agora se dedicar ao transtorno de aprendizado especializado em idosos, né? Crianças também e adolescentes. Idosos é uma outra história que eu vou chegar lá. Ah, beleza. Não, a gente gostava muito de escola, era muito, muito legal, muito bom trabalhar dentro da escola, sabia que você estava ali ajudando no processo de aprendizagem, né? E realmente eu fiquei 31 anos no estado. 31 anos. Achava que nem ia aposentar mais, de muito tempo que tinha passado. Mas eu sabia que eu não ia parar ali. Eu não ia parar só como aposentada do estado. Eu ia querer algo mais, sabe? Então, eu saí diretamente da escola, né? Eu fiz um curso, uma especialização em psicopedagogia, fiz a institucional, aquela que atende mais escolas, e depois eu falei, não, tá pouco para mim. Eu precisava descobrir por que os alunos tinham as dificuldades, o que acontecia com essa criança, sabe? Das dificuldades de aprendizagem. Aí eu estudei mais um pouquinho, porque só a psicopedagogia estava pouco, e eu fui, então, para a neuropsicopedagogia, que é essa junção da neurociências, né, com a psicologia cognitiva e a pedagogia. Aí, depois, eu fiz uma especialização para estimulação cognitiva para idosos, e também atendo idosos com demência, idosos que estão ainda ativos, sabe? E aí eu estou me realizando ainda com essa fase. Ah, legal. É. Mas vamos lá, então. Na sua trajetória, o que te marcou para você procurar essa área? Eu creio que você deve ter pegado muito casos de crianças com transtorno, como professora. Sim, desde lá da educação, desde da escola Nilton Amaral, eu fazia o que eu podia, o que eu sabia fazer, eu já tinha algum conhecimento, porque eu tinha estudado magistério, depois eu fui fazer a pedagogia, mas ainda assim eu não entendia o que aqueles alunos estavam passando, por que eles não aprendiam, por que não aprendiam no tempo certo, né? Então, eles me colocaram numa turma que era de aceleração da aprendizagem. Por quê? Porque viam que o meu trabalho era bom, que eu era muito dedicada, muito esforçada. E aí, me colocaram numa turma que era metade da turma. Se a turma era de 30 alunos, 15 alunos tinham dificuldades. Só que naquela época eu não sabia nada de transtorno. Para mim era uma dificuldade, mas é de ordem familiar, porque a família não dá assistência e tal. Já era transtorno, mas eu não sabia nem o que significava essa palavra, né? E aí eu fui estudar mais um pouco e não fiquei satisfeita e fui para essa área que eu estou hoje, de saber por que o aluno não aprende, como é que o cérebro dessa criança aprende. Porque todos aprendem, sabe? Mas a diferença é como é que aprende. O que está acontecendo com essa criança, que ela ainda não chegou na leitura, né? Então, a minha trajetória hoje, de lá até agora, teve esse motivo. E com relação aos idosos, eu fui inspirada pela minha mãe. Minha mãe hoje tem 92 anos. Então, fui inspirada, comecei a ver a minha mãe, observar, comecei a ver o que estava acontecendo com ela, envelhecendo. Aí fui buscar uma especialização e hoje estou atendendo os idosos na estimulação cognitiva. Oh, legal. É. Te perguntar a você, Susan, hoje, com o mundo atual, Sim. Né, nós temos muitas telas, celular o tempo inteiro. Até que ponto isso ajuda e atrapalha no aprendizado? Olha, isso aí é bem complexo, porque segundo os especialistas, os pesquisadores, os médicos, os psiquiatras, neuropediatras, nós temos que retirar as telas dos meninos. Porque é quase que um veneno para o cérebro, as telas. Tem criança que está dando birra, que está jogando coisas, quebrando coisas. Hoje mesmo eu estava assistindo um vídeo.
contra os pais, falando que odeia os pais, que vai sair de casa por conta das telas. Então, as telas têm que ser retiradas. Determinar o horário, dependendo da idade, né, qual horário que ela vai ficar, sabe? Porque não pode deixar a tela na mão de menino. Tela, televisão, celular, nada dessas telas serve para muita coisa, não. E aí eu vou te perguntar a você uma coisa, né? Hoje temos muitas informações. Antigamente, se você fosse... eu estou precisando de fazer uma pesquisa. Você tinha que sair da sua casa, sua região, procurar uma biblioteca pública central. Sim. Para que você pudesse fazer pesquisa. Hoje, nós temos aí uma tecnologia avançada, né? Sim. As IAs, né? Um monte de coisa. O Google é o mais simples hoje que nós temos aí. O que faz hoje com que as crianças hoje, o ensino está caindo muito, em vez de melhorar? É uma pergunta simples de responder, né? Não se deve confiar totalmente nessas pesquisas aí. A IA, então, é perigoso. Precisa tomar cuidado com isso aí, né? Porque a IA também erra, comete os erros. E a pesquisa ideal é aquela em que a família está junto com a criança, interagindo ali, naquele conhecimento que ela está buscando. Então, na verdade, eu sou contra dessa forma como está sendo, né? O ensino hoje, jogando para as crianças e a criança leva aquilo copiado de lá, não pensou, não planejou, não se organizou. Quer dizer, não tem muito do pensamento da criança, daquele conhecimento que ela poderia ter adquirido na hora de pesquisar. Tem o copiado, né? E levado para a escola. Aí vem a questão de treinar o cérebro, né? É igual você pegar a calculadora, né? Para que eu vou calcular se eu tenho a calculadora na mão? Sim. Então, aí o cérebro começa a ficar o quê? Parado, estacionado, né? Tem que treinar. Tudo é treino, né? Tudo é treinamento. A leitura é treino, a matemática é treino, né? E isso vai favorecer muito mais esse cérebro. E falando de treino, com relação aos idosos, talvez o idoso ele ficou muito tempo sem treinar. Tem como... É claro que a gente sabe que é um processo mais demorado, mas tem como recuperar alguma parte que foi perdida ali, que ele ficou estacionado, parado? Sim, dependendo do caso, tem sim, porque eles têm a plasticidade, né? Então, à medida que a gente vai estimulando, e se esse idoso também tem atividade física ali, junto com a estimulação cognitiva, tem como recuperar, sim, tá? As memórias. Então, a gente trabalha muito voltado para melhorar a memória do idoso, né? Aquele que já está com esquecimentos. Então, eu, por exemplo, estimulo uma idosa que é, assim, incrível o retorno que ela me dá, sabe? Porque a memória dela recente tem prejuízos. Mas quando eu começo a estimular e ela faz atividade física, a gente já vê um retorno, já vê uma diferença. Olha, hoje você está ótima. Por quê? Porque ela fez atividade física, ela recebeu estimulação cognitiva no cérebro. Então, ela tem como ter benefícios aí. É muito bacana. Legal. Eu estou lembrando aqui agora de palavras cruzadas. Também faz parte. Meu pai hoje está na faixa de 72 anos, mais ou menos, e ele gosta muito de palavras cruzadas. Então, isso também estimula, né? Também. Tem várias atividades que a gente pode... aproveitar, sabe? Caça-palavras, né? Caça-números e muitas outras. A própria leitura, né? A escrita também, porque eles passam a ter dificuldades motoras, né? Então, a escrita seria o ideal, né? Continuar todos os dias com um treinozinho para não perder, sabe? Legal. Qual o caso, assim, que você teve, assim, que marcou a sua carreira, seja com criança, com idoso, que você vê que você começou a fazer um trabalho que talvez na sua mente você pensou assim, nosso trabalho aqui é muito desafiador, eu não estou conseguindo ver o resultado aqui. E de repente a história virou. Eu atendi um menino com 12 anos que chegou para mim lá no nosso espaço e sem nenhuma leitura. Ele era um pouco melhor em matemática, mas sem leitura ele não tinha nada da consciência fonológica, fonêmica, não tinha noção disso. Daí eu fiz a avaliação, porque primeiro a gente faz a avaliação e depois a gente descobre ali pela avaliação
montamos um protocolo, né, para a gente poder trabalhar com essa criança na intervenção, que é o tratamento, sabe? Então, hoje, esse menino, ele vai fazer amanhã, hoje ele está fazendo 14 anos. Então, ele já chegou na leitura. Desde o ano passado, ele chegou na leitura comigo. E eu sei que foi ali, porque a gente fazendo aquele trabalho direto ali, né, com ele individualmente, ele vem mostrando resultados muito bons. Então, esse me marcou. Esse menino dos transtornos de aprendizagem. Legal. Com relação aos pais, antigamente, o pai saía para trabalhar e a mãe cuidava dos filhos. Hoje em dia a história mudou. Eu falo que até comigo mesmo foi assim, né? Então, desde pequenininho, meu filho ali, 6 meses, ele já estava na escolinha, integral. Então, o pai e a mãe saem para trabalhar, a criança ali, e acaba que você não tem aquele muito contato com a criança, né? Até que ponto isso aí vai atrapalhando, porque você tem essa experiência, né, de que as mães, principalmente ali, acompanhando, né, todo o aprendizado da criança. E como que o pai vai saber se a criança está com preguiça ou se ela está tendo, como se diz, uma dificuldade de aprendizado, se ele muitas vezes não para nem para conversar com a criança? Se os pais não têm a estimulação para seus filhos, com certeza a criança vai ficar muito mais, vai desenvolver muito menos. Porque se elas deixam em casa, às vezes só com a babá, né? Esse não é um trabalho da babá, é dos pais. Agora, tem pais que levam para as escolinhas, né? Já levam para o berçário, ali a criança tem muitos estímulos, né? E tem os profissionais que são treinados para ajudar essas crianças. Agora, quando ela não recebe o estímulo ideal, adequado, realmente ela vai demorar muito mais, vai mostrar muito mais atraso, né? Então, é o ideal que os pais tenham essa condição, né? De estar com seus filhos ou de fazer algum horário ali para trabalhar isso aí. Tá? Legal. Ô, Suza, hoje eu percebo que eles pegaram adolescentes, crianças que têm transtornos e estão fazendo a inclusão, de colocar na escola. Mas percebo que não está sendo da maneira correta, né? Eu quero te perguntar qual a sua visão com relação a isso, porque se tem uma criança que tem transtorno, tem que fazer inclusão. Mas joga essa criança dentro da escola, de qualquer forma, de qualquer jeito. No seu campo de visão hoje, você vê que essas pessoas estão preparadas, não estão preparadas, né? Não só as escolas, mas os profissionais que estão ali. E quando fala profissional, não é só o professor, né? É uma equipe, né? É a equipe inteira da escola. As escolas ainda não estão preparadas para essa condição aí das crianças, né? Tem as salas de recurso no contraturno, mas nem sempre as famílias podem levar essa criança, né? E ali as crianças têm uma atendente pedagógica, mas nem todas têm essa assistência. Às vezes é uma atendente para 2, 3 crianças, aí não dá certo, né? Então, as escolas realmente estão fazendo o que podem, mas ainda não é o ideal, né? Então, os governos precisam investir nisso aí, para mudar essa situação de dentro das escolas. Senão as crianças vão ficar do mesmo jeito que entram lá, vão sair do mesmo jeito. E ainda pode acontecer de ficar pior, né? Com relação ao preconceito, né? Podem, porque também há essa questão da discriminação, né? Do preconceito. E aí a gente vê, assim, que tem muitos professores, tem, sim, funcionários e profissionais muito bons que fazem o possível, mas os professores não dão conta de ter 2, 3 meninos dentro da escola, dentro da sala de aula, para fazer um trabalho bem feito. Não tem condições, não é porque não querem, não, é porque não tem condições, né? Aí fica difícil, porque está ali todo um coletivo, né? Todo um coletivo de meninos. E aqueles ali ficam mais a ermo, porque às vezes o professor vai precisar fazer mais o trabalho da maioria, para a maioria. Sim. Como profissional também da educação, eu tive uma experiência que foi muito chocante para mim, vamos falar assim. Uma experiência na escola no Icaivera, e essa criança, ele gostava muito de bater, dar soco nos outros. Sim. E era muito violento, dando soco no rosto, né? E teve um dia que eu tive que pegar ele, chamei ele num cantinho, sentei e fui conversar com ele.
Igual eu sempre fiz com o meu filho. Né? O meu filho, toda vez que, até hoje, quando eu vou conversar com ele quer falar alguma coisa, eu paro o que eu estou fazendo, nós conversamos olho no olho. Né? Eu dou atenção para ele. E esse menino, ele falou comigo na época, falou assim, olha, perguntei, por que você fica batendo nas crianças? Por que você fica batendo no seu coleguinha, no seu amigo? Ele pegou e falou assim, meu pai faz isso comigo. Ou seja, o pai dele nem conversava com ele, dava socos nele, e um menino pequenininho. Não tem o exemplo em casa, né? A criança aprende o que vê. Então, se o pai está procedendo dessa forma, ele vai reproduzir esse comportamento lá com os amiguinhos. Ele vai achar que é assim mesmo que tem que fazer, né? Agora, tem pais também que falam, se bater, leva. Se te baterem, você bate também, né? Tem pais que ensinam dessa forma aí. Infelizmente, a gente sabe de casos que tem. A gente já atendeu crianças assim. Sim, aquele ditado, né? Ó, se você apanha na rua, você apanha em casa. Sim, né? Tem isso aí. E se você bater na rua, você apanha em casa. Sim. Situações diversas, né? Susan, a gente sabe que pós-pandemia o mundo virou, né? Girou e eu, pelo menos no meu ponto de vista, eu vejo que as pessoas se tornaram mais frias, né? Umas com as outras. Na questão do idoso, o idoso ficar solitário, isso atrapalha o aprendizagem dele, ele começa a se retrair. Como é que funciona isso? Principalmente o idoso, né? O idoso que fica muito sozinho e não tem muitos cuidados, ele vai ser deprimido. Ele vai ter ansiedade, ele vai ficar deprimido, ele vai se sentir sozinho. Ele vai enclausurar no cantinho dele, ele não vai ter vontade de fazer nada, ele não vai ter vontade de sair, né? Então, é claro que isso aí prejudica, sim. É cérebro, né? É cérebro, é emoção. Então, prejudica, sim. Com certeza. E nós falamos muito que o idoso, ele não para, né? Ele quer fazer alguma coisa, quer estar elétrico o tempo inteiro. Sim. Né? E, no meu ponto de vista, está certo, né? Porque a pessoa trabalhou a vida inteira, estimulou o cérebro a vida inteira. Sim. E, de repente, ele aposenta e para. O que você indicaria para uma pessoa que trabalhou a vida inteira, para ela começar a fazer hoje, que possa estar estimulando o cérebro dela? Sim, pode fazer várias atividades. Se ela tiver um familiar que cuide dela e leve para alguma atividade, um bordado, uma pintura, ou mesmo se tiver condições de levar para a clínica, para o consultório, para ser atendido ali, como eu faço com os meus idosos, né? Os que vão, nossa, eles amam. Isso aí distrai muito a mente deles, né? Porque eles eram ativos, andavam na rua, de repente tem que parar tudo, né? Ficar dentro de casa sem fazer nada, isso vai atrofiando mesmo o cérebro dele. E a marcha vai reduzindo, porque ele não está fazendo movimentos. Então, tem que levar para pilates, tem que levar para educação, para estimulação da motora, né? Físico desse idoso, né? Tem que acompanhar. E em casa também tem várias coisas que pode fazer. Colocar música, sabe? Para ele, pôr para dançar. Eu danço com a minha idosa, que eu atendo, na casa dela. Hoje é dia de música, vem cá. Aí ela adora, sabe? Gosto de cantar também. Lá com a minha mãe também eu faço isso. Eu sento com ela no sofá, coloco a Alexa e falo, mãe, vamos cantar agora. Aí ela fala, não tem muita voz, não. Eu falei, minha voz já acabou. Eu falei, não, vamos estimular, vamos treinar, vamos tentar, mãe, que você dá conta. E ela acaba fazendo, é tão bom porque distrai a cabecinha, né? Sim. É muito bom. E é aquele negócio, né? Você costumou a vida inteira estar comunicando com várias pessoas. Sim. Né? E de repente você vai se fechar num mundinho ali, né? Paralisar. Então eu creio que quando a pessoa acontece isso com ela, é fardado que a morte. Né? Sim, eles gostam quando vai visita, para tomar o café, para comer o biscoito, o pão de queijo. Eles adoram as visitas. Para conversar, contar as histórias do passado, as memórias boas. É cada memória que você fala, meu Deus, eu não sabia disso. Muito bom. E aqui, como explicar isso aí, hein? Por exemplo, eu pego meu pai, né? Meu pai, quando eu vou na casa dele, eu chego lá, por exemplo, de manhã, 11 horas mais ou menos, e eu tenho que ficar mais ou menos até quase 8 horas da noite. E ele falando, e eu estou lá como psicólogo, né? Como que a pessoa consegue lembrar muitas vezes coisas lá do passado e talvez recentemente esquece algumas coisas? É porque já é uma perda cognitiva que está apresentando, né?
Gravou da memória antiga, mas esquece da memória recente. Então, por exemplo, da memória recente, a gente tem que trabalhar, estimular muito, porque você fala assim, ó, tem 2 figuras na mesa. Aí ela vai ler maçã e laranja. Aí eu tiro a figura, qual que eu tirei? Aí a que tem o problema já de perda cognitiva, de esquecimento, já não vai lembrar. Essa memória recente não funcionou ali. Aí eu tenho que estimular para que ele possa estar lembrando quais as figuras que eu coloquei na mesa. Né? Então, a gente vai fazendo esse trabalho de estimulação até que possa desenvolver e melhorar. Né? E a memória antiga, eles guardam mesmo. É o mais natural, o mais comum é guardar a memória antiga. São todos os casos, minha mãe lembra todos os casos do passado. Até coisas assim que eu não lembro mais, quando eu era mais jovem, ela fala, filha, você não lembra? Eu falei, mas não lembro. Eu não lembro desse fato. E ela lembra. Guardou. Conservou na memória antiga. Legal, hein? Para vocês que estão aí também vendo o nosso podcast também aqui com a professora Susan, eu estava falando com ela aqui com relação a memórias afetivas. E eu falei para ela, falei assim, olha, eu estava conversando com meu filho, eu lembro do cheiro da minha professora do pré-primário. Então eu falo assim, é algo sensacional. Era um né? cheiro bom? Cheiro bom da professora, né? e veio novamente, né? Então eu falo assim, é algo muito legal. Memórias boas, né? Que nós vamos guardando ali. Seria como se fosse um HD de um computador? Como é que seria isso? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu sei que naquela época a gente trabalhava com tanto amor, com tanta dedicação. Os alunos eram quase nossos filhos mesmo, né? A gente queria fazer o melhor por eles. E eu, naquela vontade de fazer meus alunos aprenderem, o que eu elaborava? Eu criava assim, vou dar aula de culinária para eles. Aí eu pedia, então isso é uma coisa que eu guardei, eu pedia para eles levarem uma latinha de leite condensado, um creme de leite, um chocolate, para fazer o brigadeiro. Eu contava a história, uma história que é muito famosa, da bonequinha preta, eu contava e a gente ia fazer o brigadeiro, que era o docinho mais parecido com a historinha, né, da bonequinha preta. E ali a gente trabalhava muita coisa. A bonequinha preta, eu vou lembrar agora, olha só, você fez eu puxar. Você lembra dela? Bonequinha preta, ela caiu dentro de uma bacia, era isso mesmo? De alface, do verdureiro. Alface. Olha só, tá vendo? Sim. Conta pra nós um pedacinho dessa história aí, vai lá. Mariazinha tinha uma bonequinha e Mariazinha também tinha uma mãe. E um dia ela falou, bonequinha preta, eu vou te deixar aqui no sofá, na poltrona da sala, e Mariazinha vai para passear com a mamãe, vai fazer compras com a mamãe, mas não pode levar a bonequinha preta. Então, você vai ficar sentadinha aí na poltrona, não saia daí. Só que ela saiu e, nesse tempo, o gatinho passou miando lá na calçada, em frente à janela onde ficava a poltrona. E aí, bonequinha preta, muito curiosa, com o barulho do gatinho, com o miado dele, subiu no topo da poltrona e foi espiar o gatinho. E, nesse momento, estava passando o verdureiro. E ela deu os pulinhos, upa, upa, upa. E ela, então, caiu dentro do tabuleiro do verdureiro. E aí, o verdureiro desceu o tabuleiro para tirar a bonequinha. O gatinho veio, pegou a bonequinha pela boca e saiu correndo com ela e foi, então, levou lá para o jardim, na casa dele. E aí Mariazinha volta para casa, chama a bonequinha preta e nada. Então ela começou a chorar e aí o verdureiro bateu na porta e falou, Mariazinha, eu sei onde está a sua bonequinha preta, não chora não. Aí levou ela lá para buscar a bonequinha lá na casa do gatinho. O gatinho ficou muito triste, porque estava ali fazendo ela ficar alegre, dançando para ela, né? Aí a Mariazinha falou, gatinho, você quer ir também lá para a casa da Mariazinha? Aí ele, miau, 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 aí foram todo mundo para a casa dela. E aí o verdureiro, muito feliz, saiu cantando, alfaces fresquinhas, alfaces fresquinhas. Então, nessa história, a gente trabalha da Alaide Lisboa. A gente trabalha muitas lições aí. Naquela época, eu trabalhava muita obediência, porque eu queria fazer meus alunos obedecerem, né? Tanto na escola quanto em casa, para a família, sabe? Trabalhava muita coisa aí, trabalhava matemática, linguagem, sabe? A gente trabalhava
Diferente do que eu trabalho hoje. Que hoje eu trabalho linguagem, o menino chega com transtorno de linguagem, eu vou trabalhar a linguagem de outra forma. Mas era o jeito que eu tinha para trabalhar naquela época. E dava certo também. Os alunos aprendiam. Eu lembro disso aí que eu não sei se a senhora colocou eu não sei se era um livro, se era um cartaz, que eu estou lembrando as imagens Sim. agora, né? Da bonequinha na janela, da bonequinha Aham, caindo. Né? aham. Então, olha só como é que é a questão do aprendizagem, né? Eu lembro que teve uma professora que falou comigo uma vez, que falou assim, olha, decorar a tabela periódica. Decorar, você vai esquecer. Né? Você decorou aquele momento para que você pudesse fazer a prova. Sim, só. Agora, a partir do momento que você aprendeu, o conhecimento ninguém vai te roubar mais. O conhecimento é para sempre, né? Para sempre. É para sempre. Você deve estar lembrando aí, porque eu fazia fantoche, né? Então, deve ser que você lembrou da bonequinha que a gente fez de pano, com as trancinhas, né? Era um fantochezinho que era tipo um conezinho É, que descia e subia. Eu lembro, olha só. naquela época a gente aproveitava toda a sucata, porque quando na minha formação de magistério, eu aprendi com uma professora de didática, ela chamava Maria José, essa mulher morreu há muitos anos, e ela já era uma mulher, já mais velha, e ela falou assim, olha, quando vocês forem entrar, vocês formarem aqui no magistério, que vocês forem entrar na escola, vocês pegam uma bolsa tiracolo, naquela época falava bolsa tiracolo, pendura no seu ombro e entra com tudo. Você não vai ser uma professora, você vai ser a professora. E eu entrei com isso, sabe? Eu fui com tudo, com essa lembrança, com esse conselho dela. Eu queria ser a professora. Eu queria ser a melhor das melhores. Então, a gente tentou ser a melhor. Claro que a gente cometeu muitas falhas, né? Mas a gente, com o conhecimento que tinha na época, que não é o conhecimento igual hoje, que hoje tem muito conhecimento, né? A gente nem sabe para onde, para que rumo que vai de tanto conhecimento bom que tem. Então, a gente seguia aquela professora, daquele conselho dela, né? E tudo que a gente ia fazer era mostrando no concreto. Então, a historinha da bonequinha preta tinha que ter a bonequinha de trancinha, de fitinha vermelha, igual na história, vestidinho de bolinha, né? Então, isso é uma memória para sempre. Vamos lá, aproveitando de memórias, qual a memória que você tem, assim, daquele aluno que você fala assim, esse aqui foi um dos piores aqui? Você teve... Piores em comportamento? Comportamento, seja de aprendizado, que talvez foi ruim no momento, talvez esse aluno virou a chave. Porque às vezes eu tive assim, aluno que tinha um comportamento inadequado porque ele não aprendia por causa do comportamento. O comportamento impedia ele. Se ele não ficava quieto, já era a hiperatividade e às vezes o transtorno de atenção, mas naquela época nem sabia disso, né? Porque esse conhecimento surgiu muito depois, né? Então, esse conhecimento foi chegando lentamente. Há 40 anos atrás, esse conhecimento ainda estava muito engavetado. Estava, às vezes, dentro de algum livro. Não está igual hoje, que apareceu, que está para todo mundo ter acesso, né? Que tem lá no manual dos transtornos mentais, que é o DSM-5 e tal. Então, assim, para me te falar, um menino que me deu muito trabalho, não vou falar que foi você, né? Não vou falar, claro que não foi. Não tem um, assim, para me comparar, sabe? Eu tive um aluno, bem no início da minha carreira no Estado, ele levou uma faca, uma peixeira, sabe? Aquelas facas antigas, de ponta, assim? Sim. Grande. Ele levou dentro da mochila. E esse menino, ele tinha um problema de saúde. Ele me dava muito problema de comportamento, porque ele mexia com os outros, ele já tinha esse problema de saúde, provavelmente tinha o transtorno também, né? E esse menino, então, ele brigou com um outro dentro da sala de aula, e aí o outro revidou. Quando o outro revidou, ele quebrou o dente do outro, deu um murro na boca e sangrou o outro. Então, isso ficou na minha memória. Parece que ali eu perdi o controle, eu não soube separar esses meninos para não chegar nesse ponto. Então, isso foi o que mais me marcou. E esse aluno aí, que eu não dava conta dele nesse sentido de saber da condição dele, era uma condição de saúde, né? Mas dizer assim, de um comportamento muito difícil, os meninos me obedeciam, eles me ouviam, me atendiam. Agora, é claro que tinha aqueles casos de brigar, né? Igual lá na Nilton Amaral mesmo, teve casos de menino brigar.
já maiores, de sexto ao nono, de pegar pau para bater no outro, né? Essas coisas assim, sabe? Mas meus alunos são todos assim, todos ficaram no meu coração. Era muito afeto. E geralmente o quê? Geralmente a gente consegue captar também na memória também coisas ruins, né? Então, por exemplo, igual o menino quando apronta muito, é o que você grava o nome dele, você não esquece, né? Eu tenho um pequenininho, ele tinha 5 anos, foi lá no jardim da tia Selma, no jardim tia Amélia. Esse menino, ninguém queria ele na sala. Eu tinha uma sala pequenininha, bem espaço pequeno. Eu devia ter ali naquela sala uns 18 alunos, mais ou menos, uns 20 no máximo. E a tia Selma, que era minha diretora, foi a minha primeira diretora, ela chegou para mim e falou: Suzy, você não quer pegar esse menino para sua sala? Você aceita ele na sua sala? Eu falei: aceito. Ele já era um menino que tinha uma questão, talvez ele tivesse naquela época o TOD, que é o transtorno opositor desafiador, né? Desafiante. E a mãe não sabia, ninguém sabia nada de transtorno. E a mãe não levava ele para tratar, não sabia o que era. Ele era tão sem comportamento, ele era tão agressivo, pequenininho, tuquinho, de 5 anos. Aí eu coloquei ele dentro da minha sala e eu tinha que trancar a porta. O nome dele era Leandro. E aí, dentro da sala trancada, ele ficava toda hora indo para perto da porta, esmurrava a porta para abrir. E eu não dava muita bola para isso e continuava dando aula, ensinando os meninos, até que eu comecei a ter um jeito. E ele gostou do meu jeito com ele, porque eu não gritava com ele. Então, esse menino, realmente, no meu começo de carreira, me deu muito trabalho e eu não sabia o que fazer com ele. Mas eu acho que o meu afeto salvou ele. Leandro, que ele se chamava. Eu morro de vontade de encontrar esse menino hoje. Ele deve estar com mais de 50 anos. Você falando isso aí, eu tive um caso de um aluno com a dislexia, que fala? O transtorno de leitura e escrita, né? De aprendizagem. Ele era nervoso também e não gostava de se abrir, né? Sim. E nessas partes de ficar nervoso assim, eu sempre gostei muito de conversar com esses alunos, procurar entender o que está passando na cabeça deles. Sim. E uma coisa que você falou para mim, ela serve em todas as áreas da vida. Se você quer que uma pessoa te trata bem a pessoa. Sim. Se a pessoa chegou querendo descarregar o lixo dela em cima de você, sim, você não tem a obrigação de aceitar aquele lixo. Para que você vai partir com confronto? Né? Mesma coisa com o aluno. Então, eu creio que muitos profissionais hoje não estão preparados. Você falando disso aí de empurrar aluno, vamos falar assim, né, ruim, entre aspas, para os outros, eu toda vez que eu fui dar aula também, sempre buscava empurrar a pior turma para mim. Sim. Então, eu aprendi a trabalhar com os piores. E como é muito gostoso e prazeroso quando você pega esses alunos que são rejeitados, né, são excluídos, ninguém quer pegar eles, e no final você consegue extrair algo de bom. Consegue um trabalho bom com eles. Muito bom mesmo. Isso é gratificante, você fica assim feliz, né? Realizado de poder ajudar, porque o nosso trabalho de educador é de ajuda. Né? A gente está o tempo todo ali pensando em ajudar o aluno. E quando a gente consegue ensiná-los, é muito gratificante. Você fala: eu posso, eu consigo, eu sei. As 3 palavrinhas que eu sempre ensinei meus alunos: eu sei, eu posso, eu consigo. Quando você fala isso, o seu cérebro entende que ele sabe, que ele pode e que ele consegue. Porque o cérebro acredita naquilo que a gente diz para ele. Se você fala uma coisa negativa, vai entrar o negativo, você não vai dar conta. Agora, se você fala o que é positivo, o que é bom, o cérebro vai acreditar e você vai chegar do outro lado. Isso é coisa de pesquisa científica, tá? Olha só. Tem alguns vídeos que falam também, né? Não sei se é japonês, né? Falando com arroz, né? Tem, acho que 3 tipos de arroz que pega e fala: olha, esse daqui eu te amo, eu te adoro, você é uma bênção. O outro arroz aqui, ele não fala nada. E o terceiro, você é maldito, né? E as palavras têm poder, né? E esse arroz que foi recebido só palavras ruins, ele escurece muito rápido. Ai, tá vendo? Eu não sabia disso. É muito legal, interessante essa história. Então, eu creio que é a mesma coisa na nossa vida. Sim. Né? Se eu não me engano, é Abacuque que fala isso, a palavra bíblica, né? Abacuque fala: escreva suas metas na tábua. Sim. Né? E todo dia veja aquilo, né? Ou seja, o seu cérebro vai absorvendo, né? Exatamente. O meu sonho, o meu objetivo é esse.
né? É como você falou, eu sou feliz, eu sou alegre. E você passa a absorver aquilo, né? Por mais que as situações sejam adversas, né? Sim, verdade. E a Susan hoje? A Susan tem netos, está chegando, como é que tá? Agora eu acho que eu estou na melhor fase da minha vida, porque a Celina está chegando por parte da minha filha, do meu genro, e para mês que vem. E a gente está assim naquela expectativa, sabe? Com muita alegria mesmo no coração de Deus nos dar esse presente, porque, segundo a minha filha, ela é um presente, né? A neném vai nascer vinda do céu, por isso vai chamar Celina. Celina, nome lindo. Que significa celestial. Ó, bacana, viu? Eu estou numa fase boa agora, sabe? Vou parar um pouquinho para ficar por conta da neta, que eu não vou deixar a minha neta marcar na agenda comigo, né? Horário na agenda. Então, eu vou parar um pouquinho para ajudar minha filha, cuidar dela. E quero, assim, poder participar, né, do crescimento dela e também ajudar com os conhecimentos que eu adquiri. Criei meus 3 filhos, errei, acho que acertei muito mais. E agora eu quero acertar mais ainda com a minha neta. São 3 filhos, eu pensei que era 2. Quais são os 3 filhos? São 3, eu tenho Magno, Lázaro e a Giovana. Lázaro. São dois homens e uma mulher. Qual que é o mais velho? É o Magno. O Magno. É. Então eu creio que eu devo lembrar um pouquinho do Magno. Você lembra mais do Magno, sabe por quê? Eu levava ele na escola Milton Amaral. E quando ele nasceu, eu estava de licença, eu fui na inauguração da escola, do prédio, né? Sim. E aí eu me lembro, foi em novembro. Ele estava no colo, ele estava de 1 mês e pouco, porque ele nasceu em outubro. Aí eu fui na inauguração com ele no colo. E quando ele foi crescendo, às vezes eu precisava levar. Quando faltava babá, quando eu não tinha com quem deixar, eu levava comigo. Ficava comigo na secretaria, na biblioteca, onde eu estivesse atuando. Eles ficavam, sabe? E cresceu indo lá. E ele falou, mãe, fiz vínculo lá. Na Iracema, lembra da Iracema? Sim, dona Iracema. Nossa cozinheira, fazia comida boa. Era esposa do seu Tarcísio. Sim. Então, ele gostava de ir, sabe? De ficar lá, jogava bola com os meninos. Por isso, ele se tornou um professor de educação física, igual você. Bacana, viu? E, Susan, como que é você ver essa situação hoje de esse mundo globalizado, né? Essas informações chegando aí dentro da escola? Como é que você vê essa situação hoje? Porque acaba que vai chegando os profissionais que não estão preparados para lidar com a parte humana. Talvez a pessoa ela passa hoje no concurso público, né, com ótima nota, ela fez ali uma redação sensacional, um apoio sensacional, mas ela não tem a parte humana. Isso é grave, né? Porque as escolas recebem os profissionais, mas como faz essa seleção? Passou no concurso, tem que receber, não tem outro jeito, o direito dele, passou. Aí como é que vai fazer se não tem essa outra parte humana, só tem a técnica, só tem aquela que é mecânica, que é repassar o conhecimento, o conteúdo, né? Então, eu vejo que a educação está caminhando a passos largos para uma situação ainda pior. Estado crítico, né? Crítico. Não sei como vai ser daqui mais um tempo. Não sei. Eu lembro, eu não sei como é que está a situação agora, né? Tinha surgido uma lei de tirar o telefone da escola, da sala de aula. Parece que algumas já se retornaram já, ou seja, né? Não deram conta dessa legislação, né? Como você toma um telefone de um aluno? É bem complicado a escola assumir essa responsabilidade de guardar uma coisa que é objeto do outro, né? E os professores também não conseguem que o menino guarde o celular na hora da aula. Alguns até procuram dar alguma matéria pelo celular em algum momento, mas direto não tem como, né? O professor está ali para isso. Não pode substituir o professor pelo celular, né? Lógico que não. Então, isso aí eu acho que não foi para frente. Eu não estou bem informada se continuou com essa lei, sabe? Sim. E é até complicado, né? Porque você vai ver hoje as faculdades, as universidades hoje. Curso à distância. Como que você vai fazer um curso
de educação física à distância. Não tem jeito. Não. Aí vai ser um caos, né? Até hoje os estagiários também, né? Quem vai estagiar, dependendo da faculdade, né? Da universidade, é balela esses estágios, não funcionam. Estágio é para ir, para aprender na prática, né? Mas não rompe, não vai para frente, né? Então, não sei, o que será? O que será da próxima geração? Tá crítico, né? Tá complicado, Tá. né? Mas aqui, voltando à parte dos idosos, com relação ao mal de Alzheimer, né? É isso que fala, né? Sim. Tem como você estar diagnosticando isso antes, retardando a situação? Há algum exercício, alguma atividade que consegue reverter o quadro antes dele acontecer ou é só paliativo? Pelas pesquisas, essa estimulação cognitiva serviria para retardar. E as pesquisas dizem assim, se o idoso está, ou se a pessoa, né, está na atividade física e na estimulação cognitiva, consegue retardar em até 5 anos, pelo menos, o Alzheimer. É um ganho bom, não é? Muito bom, né? 5 anos é um ganho bom. Exatamente. Aí os médicos também, hoje tem médicos muito bem preparados, né? Tem a medicação, né, para ajudar esse idoso, ou esse que já está lá né, com mal de Alzheimer, sabe? E aquele que está começando a demênciazinha, os esquecimentos e a perda cognitiva, tem condições de fazer esse trabalho aí, de receber esse trabalho que a gente faz. Eu vou buscar para o lado nosso agora, aqui, o lado meu. Uhum. O que acontece com o ser humano? Ele está na correria do dia a dia e comete um erro igual o meu, por exemplo. Teve um dia para trás que eu coloquei a garrafa de café dentro da geladeira. Você colocou? Uma correria. Eu estou caçando, cadê a garrafa de café? Onde eu coloquei? Ela foi ver, gente, coloquei dentro da geladeira. Isso está acontecendo muito. Não quer dizer que isso é uma demência, um começo de demência. Não quer dizer que é um TDAH, não é isso, né? Mas às vezes é da sua correria. Você está sem foco. O cérebro está acelerado demais. Acelerado, você está sem foco ali, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, não sabe onde colocou. Isso acontece com muita gente, né? Com muita gente tem acontecido. Mas não quer dizer que você está com um transtorno, né? Se continuar com muitos sintomas, aí você terá que procurar um especialista para poder avaliar. E esse é um caso específico também para as mulheres, né? O homem quiser fazer muita coisa de uma vez também não dá certo, né? Homem geralmente não dá conta, né? Quem dá conta somos nós. A gente dá conta, mas eu acho que agora a gente tem que começar a parar com isso, tem que reduzir. Né? Coloca a roupa na máquina, daí a pouco já está fazendo a comida, já está limpando a casa. Isso também não funciona, o nosso cérebro fica sobrecarregado. E a questão do descanso, né? Tem que ter o descanso. Se não dormir, se não descansar... tem que ter. O sono, ele é assim, importantíssimo. Porque quando você dorme, você vai conservar na memória o seu aprendizado do dia, os conhecimentos que você ganhou durante o dia. Quando você dorme, que preserva. Então, quem não dorme vai ter prejuízos muito graves aí. Tem que dormir. E a média de sono é 8 horas mesmo? Não, aí varia, depende também de cada pessoa. Tem gente que dorme 6 horas e fica bem. Tem gente que dorme 8 e está pouco, né? Aí depende de cada caso, né? Criança sempre dormia um pouco mais, né? Criança tem que dormir. Né? Criança média de quanto tempo, mais ou menos? De 8 horas, um pouco mais. Um pouco mais? Então, tem mães, por exemplo, que não deixam os filhos dormirem tarde, mas tem mães que deixam os filhos dormirem 11 da noite para acordar às 6, 6h30 para ir para a escola, aí já é um prejuízo muito grande. Né? Então, a gente orienta para que a criança durma mais cedo. E tem a questão de tela também, né? Então, por exemplo, tanto televisão, tanto videogame, tanto celular, vai dormir algumas horas antes, tira aquilo ali? Pelo menos 2 horas antes tem que desligar a televisão, tem que sair do celular. Eu já testei isso em mim. Se eu ficar no celular até mais tarde, na hora de dormir, o sono não vai vir. Porque o meu cérebro já entendeu que eu não estou com sono, que eu não tenho que dormir. Eu fiquei aquele tempo todo ali, ativando, prejudicando, sabe? O meu descanso.
Então tem que tomar muito cuidado com isso aí, porque isso é real. Isso tem acontecido muito, tá trazendo um prejuízo mesmo. Para nós todos, crianças, adolescentes, jovens e adultos. E o que acontece muitas das vezes que nós vamos dormir, talvez você dorme 8 horas normalmente, só que você acorda, parece que você não dormiu nada. Aí já é um problema também no cérebro, depende das atividades que você fez durante o dia, que parece que você continua acelerado, seu cérebro é obrigado a continuar acordado, né? Aí você dorme e se você está com muito pensamento acumulado, aí você tem que verificar, ir ao médico para saber o que está acontecendo com o seu cérebro, que você não está conseguindo desligar o cérebro. Ele está sobrecarregado de pensamentos, é como se fosse assim um monte de fios de eletricidade dentro, sabe? Então aí é bom procurar um neurologista ou um psiquiatra que vai orientar melhor com relação ao neurológico. Também vem a questão também de ansiedade, né? Então, um exemplo, eu não sei se isso é normal ou não é normal. Vai acontecer algo diferente que você vai fazer. Você vai fazer uma missão Sim. que é diferente, que vai exigir muito de você. Um dia antes você já fica tenso. Sim, aí já é uma ansiedade meio que exagerada, mas você passa por isso, aí você também precisa procurar um especialista para Como que a verificar. pessoa consegue controlar isso aí? É tempo, a consulta com o especialista, vai ter que... Terapia, vai para terapia, procura um psicólogo e vai conversar e vai desabafar para fora. Esse especialista vai cuidar dessa área da ansiedade e da depressão. A ansiedade é um pulo para a depressão, né? Seria como você falar com Deus assim, Deus, me dá paciência. Aí ele manda um monte de problema. Aí eu nem peço a Deus paciência, porque ele vai me dar aprovação com certeza para eu poder ter a paciência, entendeu? Então eu prefiro nem pedir. Sim. E até que ponto essa pressão ela é positiva para a gente? Porque eu falo assim, tem momentos na sua vida que você vai viver sob pressão. Até que ponto isso é legal, até que ponto isso é ruim? Eu acho que pressão não é legal em nenhum tempo. Nenhum momento? Não, pressão não. Eu acho assim, se você é uma pessoa muito parada, você precisa ter um pouquinho de ansiedade de tomada de decisão, de sair do lugar, de se impulsionar, né? Precisa de motivação para sair do lugar. Porque você está muito parada, então você precisa... Alguém vem e te pressiona, vamos, Igor, vamos. Aí é até válido. Mas não adianta a pessoa só falar isso, porque você não vai, às vezes, acordar e mudar o seu comportamento só porque uma pessoa te alertou. Então, é melhor você ir saber o que está acontecendo, se você tem algum prejuízo nas funções executivas aqui do córtex pré-frontal, né? Saber se você tem algum problema no planejamento, na organização, se você tem motivação baixa, né, para tomar aquela decisão que você precisa, sabe? Então, você tem que realmente procurar uma ajuda mesmo com um especialista. Bacana. A gente já está começando a chegar na parte final e a gente está falando de memórias, né? Eu até deixei separado escondidinho aqui, ó. Né? Vai me mostrar? Ah, não. Olha se você lembra disso aí. Ah, minha letra. Olha só, eu escrevi em cada certificado. Bonitinho, você guardou, sua mãe guardou e te deu. E me deu. Aqui, ó, Susan, professora, e Érica, diretora. 15 de dezembro de 1990. Nossa, que lindo, hein, Igor? Pois é, mas seu nome aqui saiu com R, tá? Foi, com R que é. Mas bacana, é legal, né? Então eu falo assim, são momentos marcantes, momentos que fazem a diferença em nossas vidas. Sim. Né? Tinha muito tempo que eu não te via. Com as redes sociais, né? Voltamos a rever novamente. Então, nesse ponto, a tecnologia ela é legal. É bom. Né? Ela é boa. Não sabendo usar, né? Dá para levar. Dá para levar, né? Ô, Suzy, eu te agradeço. Muito obrigado mesmo. Pessoal, quando eu falo que
o cheiro da professora que eu tive, né? Foi a Susan no pré-primário. Ela foi minha professora no pré-primário, a minha primeira professora. Nunca esqueci dela, até sendo muito levado, sendo muito bagunceiro, né? Ela não esquece disso de jeito nenhum. Mas foi uma pessoa que marcou a minha vida, marcou a minha história, e eu creio que hoje, né, valeu muito a pena, porque foi a base lá atrás, né? Foi o exemplo, né? Tive o exemplo da senhora, tive o exemplo da minha mãe, que ajudou bastante. Sim. Creio que se ela tivesse nesses dias de hoje, ela seria uma excelente comunicadora. Ela chegou a ser esses programas de auditório, né? Cantora. Ela só não foi para frente porque meu avô não deixou. Sério? Ela participou de um programa famoso que tinha na época de auditório. E então ela gostava de comunicação. E ela chegou a pegar um pouquinho dessa comunicação minha no YouTube, nas redes sociais, e ela me incentivou bastante. Então, eu tenho certeza que se ela estivesse hoje aqui, ela estaria muito feliz e talvez até sentada aqui participando com a gente também. Com certeza. Então, eu te agradeço muito, tá, por esse momento. Muito obrigada a você. Valeu muito a pena mesmo estar aqui, né, compartilhando esse momento. E espero que as pessoas também que vão estar vendo também essa live também, não, né, esse podcast. Sim. Fazendo muita live, esse podcast também, as pessoas vejam o quanto que é importante você valorizar aquelas pessoas que marcaram a sua vida, se preocuparam com você, né, e procuraram fazer algo que viesse acrescentar na sua vida. E serve muito para os alunos hoje, né? Esses novos que estão chegando aí, muitas vezes estão confrontando professores, querendo brigar com professores, mas são professores que querem seu bem, né? Querem uma mudança na sua vida ali, quer que você seja melhor do que ele é. Com certeza. Eu sou muito a favor do professor. Bacana demais. Pessoal, então, todos vocês que chegaram até aqui, muito obrigado a cada um de vocês. Deixa seu like, se inscreva no canal. Cada dia que passa o canal vem crescendo cada vez mais. Nós viemos trazer conteúdos diferentes para vocês. E aguarde, tá? Em breve aí vem novos podcasts para vocês aí, novas informações que creio que vai acrescentar muito na vida de vocês. No mais, muito obrigado.